Mais um exemplo que eu não vou fazer conta nenhuma, que é só para ilustrar a ideia dessa coisa de derivar uma composição usando o gradiente e a velocidade, né? Eu queria olhar de novo para aquela função potencial, né? Esse potencial gravitacional. Eu simplifiquei a função, eu tirei aquele bando de constante, a massa e tal. Mas a gente pode pôr uma constante ali em cima, K, vou botar. É que eu não vou usar, não vai fazer diferença. K vezes M, que é a massa do super-homem. Bom, o que acontece é o seguinte, o super-homem tem uma trajetória aí, o super-homem ele está percorrendo ao longo do tempo um caminho aqui em R3, né? A origem está bem no centro da Terra, o super-homem está voando no espaço, e para cada ponto do espaço você tem um potencial, né? Potencial aí. E aí, eu não sei se você lembra, mas a força gravitacional, quer dizer, se o super-homem estivesse aqui, por exemplo, a força com que a Terra puxaria o super-homem é menos o gradiente desse P aí, certo? Então, o gradiente da P é menos essa força, a força da gravidade em cima do super-homem, né? A força-peso. Bom, e aí eu queria só lembrar uma coisa para fazer mais sentido tudo isso que a gente vai falar. É o seguinte, você provavelmente aprendeu no ensino médio que se você pega um bloquinho e faz uma força em cima desse bloquinho e desloca ele um tanto aqui, S, o trabalho realizado por essa força é assim, você pega a componente dessa força aqui nessa direção e multiplica o tamanho dessa componente pelo deslocamento, com sinal, né? Se o deslocamento for para trás é negativo, se for para frente é positivo. Então, olha só, projetar e multiplicar por um número, né? O que é isso aí, o trabalho, né? Projetar e multiplicar por um número é fazer o produto interno, né? Então, o trabalho realizado aqui é o produto interno da força com o deslocamento, certo? Bom, se não for deslocamento, se for velocidade, é a taxa de realização de trabalho, certo? Você vai realizando o trabalho ao longo do tempo com essa taxa. A ideia é essa. Então, isso aí, se não for deslocamento, se for velocidade, vou botar vermelho, né? Vermelho. Se for velocidade, então o produto interno da força com a velocidade é essa taxa de realização de trabalho, né? Certo? Então, olha só, voltando aqui eu bati no microfone, perdão. Voltando aqui para a derivada desse potencial do super-homem, né? O super-homem tem uma energia potencial que depende de onde ele está, né? Energia potencial do campo gravitacional da Terra, né? É esse P aqui, ok? Como é que você calcula essa taxa de variação aqui? Bom, pela regra da cadeia, isso daí vai ser o gradiente da P no ponto onde o super-homem está, que é o φ de T0. Produto interno com a derivada, que é a velocidade, né? Então, olha só, a gente já viu que esse gradiente aqui é menos a força com que a Terra puxa, né? Então, isso aqui é menos a força, produto interno, e esse carinha aqui é a velocidade do super-homem, né? Então,
a variação da energia potencial é a taxa, né? A taxa de variação da energia potencial é a taxa de realização de trabalho, certo? Menos, quem está realizando o trabalho aqui é o super-homem, né? A Terra, né? Mas, ok? Então, o super-homem está realizando um trabalho e está fazendo a energia potencial dele aumentar, né? Ou seja, a Terra está realizando um trabalho negativo, né? Certo? Eu queria só mostrar isso para você ver essa interpretação dessa fórmula. Essa fórmula é a regra da cadeia aplicada nesse caso particular de uma função que para cada instante de tempo dá uma posição e para cada posição dá um número, que nesse caso é o potencial, né? A composição é uma função de R em R, você faz aquela derivada normalmente se você tiver a composição, mas se você não tiver uma fórmula para isso daqui, ou se você não quiser calcular essa composição, você já sabe que a taxa de variação vai ser dada pela regra da cadeia desse caso específico aí, que é o produto interno da velocidade com o gradiente, né? Certo? Aqui nesse caso o gradiente é menos a força, então o potencial ele aumenta quando a Terra realiza um trabalho negativo em cima do super-homem, ou seja, quando o próprio super-homem realiza um trabalho, né? Certo? Se ele tivesse só caindo, aí o potencial ia diminuir, porque a Terra ia estar realizando um trabalho em cima dele, ok? Então essa é a interpretação, usando essa coisa aqui do ensino médio de trabalho, com uma notação vetorial em vez de cosseno, teta e não sei o que. Esse produto interno aqui é a taxa de realização de trabalho e a fórmula da regra da cadeia relaciona para a gente essas duas coisas, né? Talvez você tenha se perguntado já por que o trabalho é definido assim, né? Talvez o motivo seja esse, né?